Aleluia! Como é bom viver com Jesus. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não teve um encontro pessoal, vivo, verdadeiro, você e Jesus, e você está perdendo a melhor coisa da sua existência. Então, hoje você já pode entrar nesse novo e vivo relacionamento. Abre seu coração. Amém? Antes de eu pregar, meu nome é Fred, eu sou pastor já faz alguns aninhos. E minha esposa chama Fernanda. Nós temos 3 filhos, Miguel, Gabriel, Ana Raquel. E o Miguel é casado com uma jovem linda, simpática, cheia do Espírito de Deus, que também chama Fernanda. Eu digo que é muita Fernanda para um homem só. E a Ana Raquel é casada com o Rodolfo. E também é um homem de Deus muito precioso. Ele é meu discípulo, é meu amigo. E o Gabriel ainda não casou, né? Estou orando bastante por ele. E nós temos servido a Deus por muito tempo. Mas desde o final desse ano e o final do ano passado, o começo desse ano, Deus começou a mover muito diferente, muito novo na nossa vida. E consumou que, há pouco tempo atrás, Deus abriu a boca, escancarou a boca. Eu digo que Deus escancarou a boca e falou conosco para nós. Nós moramos em Curitiba, nós estamos em Curitiba já fazem 16 anos. A nossa vida estava totalmente estabelecida em Curitiba, né? Lá nós participamos de uma igreja muito abençoada, uma igreja que tem sido assim próspera, tem crescido muito. Temos muitos amigos, muitos discípulos, muitas pessoas. Mas Deus nos chamou de uma maneira clara e Deus deu a visão de nós nos mudarmos para a cidade do Rio de Janeiro. E lá nós vamos plantar e iniciar uma igreja. E Deus colocou no nosso coração uma visão do que Ele quer fazer lá. E o que Ele quer fazer lá é uma coisa linda, maravilhosa. Eu não posso te contar ainda, tá? Mas tenho certeza que você vai ouvir falar do que Deus vai fazer lá. E está aqui o pastor Maurílio. Eu queria que ele viesse aqui na frente. Ele é um homem de Deus, eu respeito muito ele, respeito os homens de Deus. E você sabe, ele já me contou essa história algumas vezes, umas 3 vezes ele já me contou essa história. Ele gosta muito de contar essa história, sabe? De como Deus usou ele. E é bom que ele goste de contar, né? E que ele conte mesmo. E como Deus usou ele era um pastor, né, na igreja presbiteriana, e Deus veio e trouxe um avivamento sobrenatural naquele lugar. E começou todo o mover, e a partir de então, ele plantou uma igreja, né, em Tanabi, e depois enviou o pastor Marcos, né, para cá, para começar essa igreja para cá. Ele nem sabia, né, quando enviou ele para cá, nem sabia, queria ele lá, né, mas Deus queria ele aqui, né. E eu sei que nisso há uma unção, e eu pedi para eles vão orar por mim, amém? Eu queria pedir também que se orasse por mim. Aqui eu estou representando minha família, Deus já está levantando uma equipe para nós começarmos esta igreja. E vai ser algo tremendo, mas eu quero receber do que eles têm, da vida deles. A Bíblia diz que Paulo comunicava os dons que ele tinha para as pessoas. Então o que eu creio? Que eles vão orar por mim e eu vou receber o que Deus tem dado para eles, para plantar igrejas, para iniciar igrejas, essa unção, e eu vou receber em nome de Jesus. Amém? Que nem uma esponja assim, eu vou sugar tudo. Amém. Queria que você também me abençoasse, estendesse sua mão para cá. Você citou o apóstolo Paulo, eu creio que foi o grande plantador de igreja. Mas, quando ele foi chamado, e Ananias recebeu o recado para que fosse ao encontro de Paulo, e Ananias disse, olha, esse homem é muito perigoso. Mas a palavra que Deus disse a Ananias a respeito de Paulo é onde está o tesouro. Ele disse, não se preocupe, porque este homem é precioso para mim. E eu creio que esta é a palavra de Deus para a sua vida. O que Deus está levando é
É um amanhã que você ainda não conhece. Mas o que importa é saber o que Deus considera da tua vida para fazer prosperar aquilo que você colocar a mão para fazer. Isso que é importante. E é justamente para isso que nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé e estendesse as suas mãos para cá. Você podia se ajoelhar à frente, não é por... Eu queria convidar a pastora Euli e a pastora Renata junto com a gente. Ajuda ela. Estenda a sua mão para cá. Pai, cumprindo o teu propósito, diante de ti está o teu servo, o qual o Senhor chamou de uma maneira extraordinária, singular, assim como foi do apóstolo Paulo. Ó Deus, esse teu servo sentindo o chamado do Senhor agora, para uma reviravolta no seu ministério, eu creio que novas portas estarão se abrindo. E a mesma palavra, ó Deus, que o Senhor trouxe ao teu servo, o apóstolo Paulo, naquela ocasião, da preciosidade da vida dele para o Senhor, é o que nós te pedimos agora, Pai. Tenha esta vida preciosa nas tuas mãos, ó Deus. Abençoe o teu servo. Faça prosperar em tudo aquilo que ele colocar a mão. Aonde ele tocar, Senhor, haja prosperidade, não apenas financeira, Senhor, mas prosperidade em todos os aspectos. Vidas sejam salvas, curadas, transformadas, casamentos sejam restaurados, e o teu reino seja expandido naquele lugar. E que ali, ó Deus, apenas seja um local, apenas um local, aonde sairão muitos e muitos, ó Deus, para cumprir o teu propósito. Nós o abençoamos, juntamente com a sua esposa, com a sua família, nós como pastores desta comunidade, o abençoamos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, Deus tem me dado a oportunidade de escrever alguns livros. E o último livro que eu escrevi foi publicado esse, Davi, o homem que Deus achou. Eu fiquei 9 anos escrevendo esse livro, porque a vida de Davi é uma vida muito rica. Davi foi um homem, o único homem que Deus chamou este homem, o homem segundo o meu coração. Havia algo na vida de Davi que atraía Deus para ele. E então eu me dediquei, mergulhei na vida de Davi, escrevi esse livro. É um romance sobre a vida de Davi. Você lendo esse livro, você vai mergulhar dentro da vida de Davi. Você vai ver os detalhes, você vai ver coisas que às vezes você não leu na Bíblia, ou que às vezes você leu, passou por cima, né? E você vai poder entrar dentro do mundo bíblico, dentro da época de Davi, dentro da sua vida, as particularidades da sua vida. E você vai ser muito ministrado pelo Senhor. Então, esse livro foi publicado pela editora De Santos. E você pode, se você quiser, na hora de terminar o culto, lá na saída, você pode adquirir o livro. Muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus não muda. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. O clima muda, mas Deus permanece o mesmo. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é firme, Ele é cheio de bondade. Ele tem aqui na sua palavra mais de 30.000 promessas para a sua vida.
E ele declara nessa mesma palavra que todas essas promessas para você em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, tem o sim e o amém de Deus para você. Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você. Deus quer te encher, te inundar e fazer a sua vida, a sua família, seu casamento, seus filhos transbordarem da presença de Deus. Deus quer se apoderar de você e fazer de você a pessoa mais feliz e mais alegre que existe no Brasil e no mundo. Deus quer realmente encher de vida, da própria vida de Deus. O inimigo da sua alma quer que você olhe para as dificuldades, para os problemas. Ele quer colocar crítica no seu coração, dúvida na sua mente. Ele quer colocar emoções que são ruins para você. Mas Deus só quer fazer o bem para você. Sempre que Deus olha para você, Ele tem uma coisa boa para você. Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Deus pensa coisas boas. Deus, quando fala a seu respeito, Ele quer e Ele te elogia, Ele te abençoa. Deus não proclama uma palavra para te arruinar. Deus proclama uma palavra para te abençoar. Nós precisamos também ser como Deus. Sabe, amados, nós precisamos aprender a elogiar as pessoas, a ver o que é bom, a falar o que edifica, a dizer lá na sua casa, principalmente para o seu cônjuge, para os seus filhos, falar o que é bom. Meus filhos têm 27 anos, os homens 26 anos, a Ana Raquel. Fazem 27 anos para eles, 26 anos para ela, que toda vez que eu os vejo, toda vez que os encontro, toda vez, quando eu falo toda vez, é de verdade, toda vez que eu encontro, eu falo para eles palavras de vida, palavras de bênção, palavras que edificam. Eu falo elogios, eu digo, minha filha, você é muito preciosa, você é uma mulher de Deus, você é muito especial, Deus tem muita alegria na sua vida. Toda vez que eu os vejo, eu falo, eu abraço, eu beijo. Eu venho fazendo isso por todos esses anos. E sabe, nós somos pessoas de elogiar pouco. Então hoje aqui, antes de eu pregar, eu quero elogiar essa igreja, né? Eu quero elogiar os seus pastores, seu pastor, sua pastora. São pessoas de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? São pessoas que você percebe assim que tem aquele temor de Deus, tem seriedade, tem vida, tem graça, tem alegria. Amém? Você devia sempre abençoá-los, elogiá-los, orar por eles. Essa igreja, né, que Deus tem gerado através da vida deles, vai crescer, vai prosperar, vai aumentar, vai multiplicar, vai crescer para a esquerda, para a direita, para trás, para a frente. Vocês vão precisar ampliar o lugar e o espaço, né, que vocês estão, vai ficar pequeno, né? E Deus diz para você então se alegrar, para você cantar alegremente, para você exultar de prazer, com um alegre cântico. E essa igreja que você faz parte dela, você é esta igreja, né? A igreja não é o prédio, não são as paredes, a igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. Você é a igreja. Então você está de parabéns, né? Você é muito abençoado, você é muito especial. Você faz parte dessa igreja, essa igreja é linda, né? Um povo de Deus que Deus está levantando nessa cidade. É um povo novinho, né? É uma igreja nova, tem 3 anos, está comemorando 3 anos, né? Mas mesmo nessa primeira infância, né? Vocês vão conquistar muito, vocês vão ser muito abençoados. Então eu quero dar os parabéns para você. Você está de parabéns. Você que faz parte dessa casa, dessa igreja, essa igreja está de parabéns. Seus pastores estão de parabéns. Nós sabemos que é a obra de Deus, é Deus que faz. Mas sabe, querido, Deus faz através das pessoas. E nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Então quero honrar você essa noite, honrar seus pastores. Quero que você dê um aplauso bem forte para Jesus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Glória ao Senhor. Dá um sorriso à pessoa que está ao seu lado.
E diga para ela: parabéns. Diga: você é abençoado, você é especial, você está de parabéns. E diga para ela: isto é só o começo, porque Deus tem muito mais. Aleluia. Dá mais um aplauso para Jesus. Amém. Amém. Amados, agora eu quero sua atenção. Eu quero pregar hoje a respeito de uma pessoa. Esta pessoa, ela é totalmente maravilhosa. A igreja precisa desta pessoa de maneira vital. Essa pessoa que eu vou pregar hoje à noite a respeito dela, ela é absolutamente vital para a igreja. A igreja precisa desesperadamente abrir espaço para esta pessoa. E eu hoje vou pregar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. É uma passagem muito conhecida. Ache na sua Bíblia Atos 2, 1 a 4. Essa é a passagem que hoje você vai abrir. As outras, você só vai anotar. Estou esperando você encontrar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ai de mim. Atos 2, 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Ele veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, esse dia foi o dia mais glorioso para a história e para a vida da igreja. Estavam essas 120 pessoas reunidas em Jerusalém, no mesmo lugar, num determinado lugar. E elas estavam orando e buscando a presença de Deus. Elas estavam obedecendo uma orientação que Jesus havia dado para eles depois que ele tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos. Quando Jesus apareceu para os seus discípulos, ele disse assim: eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1,4 declara: e comendo Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E essa promessa, ela chegou. Eles dizem: esperem a promessa do Pai. E essa promessa chegou nesse dia, chamado dia de Pentecostes. Irmãos, nesse dia, os céus se abriram e de repente chegou do céu na terra a pessoa. Diga comigo, a pessoa.
chegou na terra entre eles a pessoa do Espírito Santo. E amados, a partir desse dia, tudo aconteceu. A partir desse dia, aquelas 120 pessoas nunca mais foram as mesmas pessoas. Havia entre eles os apóstolos, que tinham andado com Jesus os 3 anos e meio do seu ministério. E tinham recebido a autoridade de Jesus, do próprio Jesus, para fazer a obra de Jesus, como nós temos recebido autoridade para fazermos a obra de Jesus. E eles, antes desse dia, muitos deles tentaram fazer esta obra e não conseguiram. Tentaram pregar, mas não teve muito resultado. Tentaram curar os enfermos, mas não aconteceu tanta coisa. Tentaram ressuscitar os mortos, mas os mortos continuaram mortos. Muitos deles, antes desse dia, eles fugiram, eles negaram Jesus na hora da dificuldade. Eles abandonaram aquela obra que Jesus tinha pedido para eles fazerem. Mas, amados, a partir desse dia, esse maravilhoso dia, tudo aconteceu. A partir desse dia, chamado dia de Pentecostes, nesse próprio dia, eles pregaram a palavra de Deus, irmãos. E neste dia, se converteram mais de 3.000 pessoas, com uma pregação. Olhe e veja que nem nos evangelhos, quando fala a respeito de Jesus, não houve um dia que Jesus pregou, pelo menos não está relatado aqui de forma clara, e 3.000 pessoas se converteram. Já nesse dia, se cumpriu neles o que Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. A partir desse dia, tudo aconteceu. A partir deste dia, pessoas que antes tinham resistido à pregação do próprio Jesus, por exemplo, os sacerdotes de Jerusalém, que resistiram a Jesus, que mandaram Jesus ser crucificado, que julgaram Jesus. Esses sacerdotes, depois deste dia, começaram a se converter. Irmãos, depois desse dia, tudo aconteceu. A tal ponto que, por exemplo, a Bíblia diz que Pedro andava pelas ruas e havia um mover de Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, que as pessoas das cidades vizinhas traziam até Jerusalém os enfermos e atormentados. E não tinha espaço, irmãos, não tinha lugar onde pôr, que era tanta gente. E eles colocavam essas pessoas na rua, e diz a Bíblia que Pedro passava entre elas, para que a sombra dele, ao passar por elas, elas eram curadas. E a partir desse dia, começou a acontecer uma multiplicação sobrenatural da igreja, e pessoas aos milhares começaram a se converter. Os enfermos curados. Pessoas mortas começaram a ser ressuscitadas dentre os mortos. O que aconteceu neste dia? Sabe, amados, se você pensar que o que eles receberam neste dia foi apenas o batismo no Espírito Santo, você vai ficar com um problema. E o problema vai ser este: você vai achar que você já tem o que eles tinham. Porque se nesse dia eles receberam só o batismo no Espírito Santo, quem aqui é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Então nós já temos o que eles tinham. Concorda comigo se pensarmos assim? Mas cadê
as obras que eles realizavam. Quem aqui já leu o livro de Atos e quando você lê o livro de Atos te dá água na boca? Quem aqui já leu o livro de Atos e disse, parece que eles tinham algo que nós não tínhamos. Parece que falta para nós alguma coisa. Quem aqui já olhou para a igreja nos dias de hoje? E é maravilhoso o que Deus está fazendo. Mas quem já olhou para a igreja nos dias de hoje e pensou assim, parece que falta alguma coisa. Assim, parece que... Irmãos, eu digo a você, não falta uma coisa para nós. Falta uma pessoa. E esta pessoa se chama o Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas pastor Fred, o que você está dizendo? Nós, a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós não temos o Espírito Santo, nós temos, irmãos. Mas eu digo a você, a igreja não conhece o Espírito Santo pessoalmente. A igreja tem conhecido os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Mas a igreja, o Espírito Santo tem sido, por muito tempo, o Deus esquecido, o Deus negligenciado. Sabe, irmãos, a Bíblia ensina isso. Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força, não é apenas um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Você quer ver uma coisa que confirma o que eu estou falando? Porque eu sei o que eu estou falando. Quando você pensa, ouve, fala e você mesmo lê, quando a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. O que a igreja pensa, irmãos? A igreja pensa numa experiência de poder. Quando a igreja lê, enchei-vos do Espírito Santo, ela diz, eu vou me encher do poder. Eu quero poder. Ou ela pensa na unção. Mas quando a Bíblia está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo, ela está dizendo para vocês, você vai se encher de uma pessoa. Irmãos, você pode conhecer o poder do Espírito Santo e não conhecer o Espírito Santo. A Bíblia mesmo diz que uma pessoa pode fluir nos dons do Espírito Santo. E os dons são dados sem arrependimento, sem ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E eu vou explicar isso melhor para você. Quem aqui conhece o jogador Neymar da seleção brasileira? Fala, pastor Fred, não fala da seleção brasileira que ela perdeu hoje. Mas a minha alegria eu não perdi, irmão. Eu gosto da seleção. Mas eu estou alegre quando ela perde e quando ela ganha. Porque eu tenho o Senhor. Você conhece o jogador Neymar da seleção brasileira? Quem conhece, levanta a mão. Por favor, levanta a mão, me ajude, levanta a mão. Então eu vou fazer mais fácil. Quem aqui conhece o Pelé? Levanta a mão. Muito bem. O que nós conhecemos do Pelé, irmão? Nós conhecemos os gols, nós conhecemos as jogadas, nós conhecemos as jogadas de craque, nós conhecemos... Agora, se eu perguntar assim, quem aqui conhece o Pelé pessoalmente? Quem aqui sabe qual é a comida predileta do Pelé? Quem aqui sabe o que o Pelé gosta de fazer sábado, quando ele não tem nada para fazer? O que ele gosta de fazer das 7 da manhã às 10 da manhã? Então a resposta nossa é essa, irmãos. Nós conhecemos o Pelé, mas nós não conhecemos o Pelé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E isto é o que acontece hoje com a igreja, irmãos. A igreja conhece manifestações, dons, poder, operações, milagres, força do Espírito Santo, mas ela não conhece pessoalmente o Espírito Santo. E Deus, aqui no livro de Pentecostes, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, diz assim, de repente, fala comigo, de repente. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado.
Todos os dentes. Diz, de repente. De repente aconteceu isso. Eu digo a você, irmãos. Deus já também, de repente, apertou um botão no céu. E ele mudou essa história. Eu profetizo que é verdadeiro. Eu tenho a confirmação do Espírito Santo na minha vida. E tenho a confirmação de muitos profetas ao redor do mundo. Deus apertou um botão. E chegou o tempo da igreja vai conhecer a pessoa do Espírito Santo. E isso, irmãos, vai fazer toda a diferença na igreja e na nossa vida. Você sabe, nesse dia de Pentecostes, eles não receberam só o batismo no Espírito Santo. Nesse dia, a pessoa do Espírito Santo chegou na terra, chegou entre eles. Irmãos, tudo que eles fizeram foi por causa da intimidade que eles tinham com o Espírito Santo. Jesus disse assim, eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. A Bíblia diz, você não sabe nem orar, e o Espírito Santo vai te ensinar. Irmãos, você lê o livro de Atos, você vai ver várias vezes o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo fez, e o Espírito Santo, e eles eram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo devia se chamar Atos do Espírito Santo. Deus quer nos levar a um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é o Deus presente. A Bíblia diz assim, não é por força, não é por violência, não é por esforço, mas é pelo Espírito do Senhor. Sabe, amados, Deus chamou você, chamou a igreja para fazer uma obra. Mas você não pode fazer essa obra sem o Espírito Santo. Mas não é só o poder. Você não pode fazer essa obra sem a pessoa presente do Espírito Santo. Jesus disse em João 14, 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Sabe o que Jesus disse? Você vai conhecer o Espírito Santo. Irmãos, eu pergunto, será que nós conhecemos o Espírito Santo? Será que você sabe o que o Espírito Santo gosta? Vou dar uma dica para você. Uma das coisas que mais o Espírito Santo gosta é de falar. E, amados, ele tem muito para falar. Mas ele só fala se você ficar quieto para ouvi-lo. Se nós ficarmos agitados e preocupados de um lado para o outro, 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 você não ouve o Espírito Santo. Mas se você aprender a ir na presença de Deus e dizer, Espírito Santo, eu quero te conhecer intimamente. Eu quero conhecer pessoalmente. Ele mesmo vai te levar nesse caminho de conhecer a pessoa do Espírito Santo. E eu digo a você, depois que você tiver encontros pessoais com a pessoa do Espírito Santo, nunca mais a sua vida vai ser igual. Nós precisamos muito disso. É um relacionamento vital para nós, para a igreja. Olha o que diz 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Irmãos, isso aqui é também o que nós, a igreja, muitas vezes faz isso como uma bênção. Tem igrejas que no final do culto proclamam esta bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quem já viu alguma igreja fazer isso? Faz aqui. Amém. É bom fazer. Você sabe, eu uma vez fui pregar numa igreja tradicional. Ontem eu contei de uma, essa é outra, tá? E eu preguei, Deus moveu, foi maravilhoso, irmãos. Terminei de pregar, de orar com as pessoas, sentei aqui na cadeira na frente, uma igreja enorme. O pastor chegou para mim, do meu lado, e falou assim, ó, eu vou dar os avisos, depois que eu der os avisos, eu vou chamar você para dar a bênção apostólica. E eu fiquei pensando na minha cadeira, o que será que é a tal da bênção apostólica? Desculpa, irmão, porque eu sou meio ignorante nessas coisas de tradição, tá?
E eu fiquei pensando, bênção apostólica, bênção apostólica. E Deus avisa, me chamou na frente daquelas 3.000 pessoas. E falou no meu ouvido, agora você dá a bênção apostólica. Bom, eu também não sou burro, né, irmão? Eu pensei, bênção é para abençoar. E eu peguei, irmãos, eu abençoei, mas abençoei a pessoa, o casamento, os filhos, o cachorro, o papagaio. Mas irmãos, eu proclamei bênção para todo lado. Foi bom. Mas o pastor, eu acho que ele pensou assim, rapaz, que cara ignorante. Ele não sabe nem dar a bênção apostólica. Sabe, irmãos? Isso aqui não é uma teoria. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que você deve ter comunhão com o Espírito Santo. Que você deve ter relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Ele diz que seja com você a comunhão do Espírito Santo. Nós podemos ter comunhão com esta pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Deus quer fazer uma obra tremenda na sua vida, na sua família, no seu ministério e na igreja, nesta igreja, já está fazendo. Mas, irmãos, eu digo a vocês, isso é só o começo. Onde está o dia, irmãos? Onde está o que está nos faltando para nós irmos ali na praça e pregarmos a palavra e as pessoas serem compungidas pela pessoa do Espírito Santo? Elas vão sair das suas casas. Elas vão desligar a televisão do Fantástico. Elas vão se ajuntar ali as multidões. E elas vão se curvar e se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Que vai salvá-las, vai amá-las, vai transformá-las, vai restaurá-las. O que está nos faltando? Sabe o que está nos faltando? A pessoa do Espírito Santo. Deus tem me dado a oportunidade de ir várias vezes para o país de Moçambique, na África. Tenho ido sempre com a minha esposa, levo equipes. E a África, Moçambique, na África, poucos anos atrás era o país mais pobre de todas as nações. Passou por uma guerra de libertação dos portugueses por anos. Depois dessa guerra passou por uma guerra civil que demorou anos. Quando terminou essa segunda guerra civil, em 1986, o país estava totalmente devastado, já era um país pobre. Toda a infraestrutura do país havia ruído. Era o país que tinha mais minas terrestres enterradas no seu solo, de todo o mundo. E o país mais pobre. É um país onde tem uma pandemia de AIDS. 70% da população tem o vírus HIV. E Deus, há 12 anos atrás, começou um avivamento no país de Moçambique. Uma mulher chamada Heidi Baker, com seu marido Roland, Deus os chamou e levou eles para Moçambique. 6 meses depois tinha terminado a guerra civil. E eles começaram nas ruas a evangelizar e a pregar. E Deus começou a mover. E é um mover tão maravilhoso, tão poderoso, irmãos, que eles chegam a abrir 3 igrejas por semana. Mas eles são muito pobres, eles são extremamente pobres. E numa dessas viagens que eu fiz a Moçambique, nós fomos num lugar, na capital de Moçambique, Maputo, é a cidade de Maputo, fomos num lugar chamado Machava. E nesse lugar, na base da missão, ia ter um culto e eu era o pregador convidado. E essa missão, ela faz o seguinte, ela pega os órfãos, as crianças das ruas, as crianças que os pais morrem por causa da AIDS, as crianças, eles cuidam de 10.000 órfãos. Eles adotaram 10.000 órfãos. E, amados, tudo isso começou aonde? Como que isso começou? Eles já abriram mais de 9.000 igrejas em 12 anos. São milhares e milhares e milhares de convertidos. Eu já participei de um batismo, eles batizam no mar, no norte do país. E aquele dia eu me alegrei muito, porque eu saí com a equipe para ir lá para o mar, para batizar na praia. E eu olhei para trás, irmãos, tinha uma multidão.
Mas era uma multidão, talvez 4.000, 5.000 pessoas. E lá na hora, aquelas pessoas naquelas ondas, as centenas sendo batizadas. Aonde isso começou? Vou contar para você. Isso começou em uma experiência que essa mulher, Heidi Baker, teve pessoalmente com o Espírito Santo. E a partir desse dia, ela começou a desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez essa obra. E eles são muito pobres, então eu cheguei lá na Machava, eu ia ser o pregador do dia, e tinha todas as crianças, porque eles têm muitas crianças que eles cuidam. Eles dão alimentação, comida, educação, escola, ensinam a Bíblia. E as crianças oram, elas pregam, elas jejuam, elas evangelizam. E estava na hora do louvor, o louvor deles demora, irmão. É 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Se você é o pregador, você não fala assim, gente, eu quero pregar. Eles continuam. E eles dançam, eles pulam, eles sorriem. E está o louvor, está cheio de criança lá na frente. Eu estou lá atrás. E eu decidi ir pela lateral e tinha uma portinha aqui, entrar na portinha, um lugar bem simples. Irmão. E eu queria tirar uma foto das crianças adorando. E quando eu chego naquela portinha, eu vejo todas aquelas crianças e vejo no meio daquelas crianças uma moçambicana, uma criancinha, devia ter uns 12 anos de idade, bem magrinha. E ela está com os olhos fechados. E ela está assim com a cabeça levantada, com a mão levantada, com os olhos fechados, e ela está assim. Ó. E quando eu vi aquela menina, irmãos, eu levei um impacto. É como se o Espírito Santo ele me deu um impacto, ele me deu um choque de 300.000 volts. E eu disse para Jesus, Jesus, eu sei que essa menina está adorando o Senhor, é para ti, mas deixa eu ver um pouco. E eu fiquei olhando aquela menina. Uma menina órfã, pobre, que não tem nada, tem Jesus. E ela está assim. Irmão, já faz 2 horas e meia. 2 horas e meia já de louvor. Chorando, sorrindo. E quando eu fiquei olhando para ela, o Espírito Santo falou assim para mim. A minha igreja devia ser como essa menina. Essa menina, ela está ali adorando a Deus. Ela tem uma comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Ela está conhecendo a pessoa do Espírito Santo. E é o que minha igreja devia fazer. Irmão, nessa hora Deus acabou comigo. Porque aí quem chorou fui eu. Mas eu fiquei num estado que depois para me pregar foi quase um milagre. O Espírito Santo tem sido Deus esquecido da igreja. Mas se nós abrirmos espaço para a pessoa do Espírito Santo, tudo vai mudar. Se nós criarmos um ambiente para o Espírito Santo, ouça isso que eu vou dizer. O Espírito Santo precisa de um ambiente. Primeiro um ambiente no seu coração, depois um ambiente na sua casa e um ambiente na igreja. Você sabe, existia uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Essa mulher, Deus usou o ministério de cura divina e de salvação, de evangelismo, tremendo no mundo todo, nas nações. Jesus usou essa mulher para curar mais de 3 milhões de pessoas. Curas maravilhosas, irmão. Auditório com 20.000 pessoas. Ninguém tocava naquela pessoa lá na arquibancada. E o Espírito Santo vinha e curava aquela pessoa. Milagres tremendos, maravilhosos. Coisas criativas. A pessoa tinha marca-passo no coração e um coração inchado. E um dia, numa das reuniões que ela ministrava, a pessoa foi totalmente curada e o marca-passo sumiu. Esse era o nível de milagres que acontecia. Qual era o segredo dessa mulher? Comunhão com o Espírito Santo. Essa mulher dizia, pode me tirar tudo, só não me tire o Espírito Santo.
E ela sabia que ela precisava criar um ambiente. Naquelas reuniões, precisava ter um ambiente para o Espírito Santo. Precisa de ambiente, irmão. Ambiente no nosso coração. Você sabe, uma amiga minha, que é uma missionária, ela foi em Boston, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, ministrar. E ela ministrou o culto nos adultos de manhã, ministrou nos adultos. E ela disse, Deus, o Espírito Santo quer vir aqui para fazer curas. Não aconteceu nenhuma cura, irmão. Ela terminou o culto dos adultos. E foi para a sala das crianças. Chegou no meio das crianças e falou assim, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui. Ele quer fazer grandes curas aqui, grandes milagres. As crianças, amém, amém, amém. Ela perguntou, quem crê? E naquela mesma igreja, no mesmo dia, na reunião das crianças, 3 crianças surdas e uma criança muda foi totalmente curada. Você pergunta, qual a diferença? Ambiente, irmão. O Espírito Santo precisa de um ambiente. Eu tenho um amigo chamado Pastor Surpresa. Ele mora em Moçambique, ele é moçambicano. Ele é o homem mais alegre que eu já conheci na vida. Ele vive a gargalhar e a sorrir. Eu vou mostrar uma foto ali dele. Pode passar ali. Ali, ó, tá vendo ali? Ali sou eu, no meio é o Pastor Surpresa, do lado é minha linda, maravilhosa, especial esposa, pastora Fernanda. Isso é lá em Moçambique. Isso nós estamos ministrando uma conferência que estava acontecendo no meio da selva. 3 dias de conferência debaixo de chuva. No meio da selva, sem cobertura. E o povo não ia embora. E aquela presença de Deus. Pastor Surpresa, queria muito conhecer o Pastor Surpresa. Queria muito, já tinha ido muitas vezes a Moçambique, porque eu sabia do mover de Deus na vida dele, irmão. E eu queria conhecer esse homem para 2 coisas. Para mim ser amigo dele, e eu queria que ele orasse comigo. Eu queria receber daquilo que Deus tinha posto na vida dele. Depois de 4 anos em Moçambique, nós fomos nesse lugar no norte, naquela caminhonete ali que a tampa está aberta, com cabine dupla, todos os bancos ocupados. Eu disse assim, eu vou lá atrás, na caçamba. E fui lá atrás sentado, uma viagem de 2 horas, no meio do barro, no meio da selva, no meio do mato, de noite. Essa caminhonete andou 10 quilômetros no asfalto e parou. Quando ela parou, entra um homem negro, moçambicano, na parte de trás. E ele entra todo contente. Ele disse, olá, como está? E eu digo, estou bem. E ele sentou do meu lado e estendeu a mão e falou assim, muito prazer, Pastor Surpresa. Oi, irmão! Deus prepara coisas boas para nós, prepara. Na hora que ele falou, Pastor Surpresa, já me deu um tchumaná, irmão, já me deu um chamachaia, já me deu... Oh, ribababachia. Eu já falei para esse Pastor Surpresa, Pastor Surpresa, eu não acredito. Arrabadei. Irmãos, nessas 2 horas de viagem, no meio da selva de noite, no meio do barro, mas foi um derramar do Espírito Santo naquela caçamba, daquela caminhonete. Mas foi um compartilhar, um repartir. Mas era uma presença do Espírito Santo, irmãos. Era um nível daquela presença. Algo maravilhoso. E eu falei, Pastor Surpresa, me conta. Me conta, agora eu quero que você me conta pessoalmente. Eu já li no livro, eu já ouvi, mas agora é você que vai me contar, me conta. E ele falou assim, eu vou te contar, Pastor Fré. Você vai gostar. Eles são muito simples, irmãos. São muito, muito, muito simples. Não tem os recursos que nós temos. Não tem o conhecimento da Bíblia que nós temos. Mas eles têm, assim, uma intimidade com Deus. Falei, conta então. Esse pastor aí, ele contou assim. Ele foi para a África do Sul. De Moçambique saiu, foi para a África do Sul. Para plantar igrejas na África do Sul, porque Deus tinha chamado ele. Quando ele foi, ele convidou um irmão da igreja
um músico, e foi ele, a esposa e o músico, para uma cidade chamada Nelspruit, na África do Sul. E aí ele contando para mim, diz assim: pastor Fred, era eu e o músico e eu. 3 anos. Eu evangelizei nas ruas, eu evangelizei nas praças, eu orei com as pessoas, eu orei com os enfermos, eu fiz tudo que eu sabia. E eu fiquei conhecido. É o pastor que tem o músico e o músico que tem o pastor. E quando alguém se convertia, que às vezes até se convertia, ia para outra igreja. Porque a minha não tinha nem começado, era uma igreja que tinha um pastor e um músico. Um músico e um pastor. E ele fala isso sorrindo, gargalhando. Aí ele disse assim para mim. Aí um dia Deus falou assim para mim: surpresa. Você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. E aí, pastor Fred, eu vi que eu não conhecia a pessoa do Espírito Santo, pessoalmente. E eu comecei a buscar. Ele fala assim, eu comecei a buscar. E a buscar. E ele... pastor Fred, eu busquei muito. Eu busquei muito. Passaram-se meses. Um dia ele está na casa dele, vem uma pessoa e diz assim: pastor, surpresa. Tem uma família que está muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Porque morreu a sua filhinha com malária. A menina tinha 7 anos. E lá é diferente daqui, irmãos. Quando uma pessoa morre, às vezes demora dias para enterrar a pessoa. E já fazia 3, 4 dias que a menina tinha morrido. E disseram assim para ele: vai lá na casa, pastor, vai lá orar com as pessoas da família, vai falar com elas. Ele pegou e disse: tá bom, eu vou. E ele foi. Irmãos, ele foi numa casa lá na periferia da cidade. Uma família pobre, uma casa de chão batido. E ele entrou na casa e ele disse assim: pastor Fred, quando eu entrei na casa, todas as pessoas da casa estavam a dormir. Um sono profundo. E quando eu entrei na casa, alguém me abraçou. Eu senti uma presença. Mas uma presença, uma presença, uma presença, uma presença. E quando eu entrei na casa, aquela presença me abraçou. Me envolveu. E eu não sabia o que fazer com aquela presença. Era tanta presença, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a orar em línguas. E eu fiquei 2 horas orando em línguas. Parece que foi 10 segundos. Aí depois de orar tanto assim, eu não sabia o que fazer. Abri a Bíblia. Falei, quem sabe é bom abrir a Bíblia. Abriu a Bíblia e leu um versículo que dizia para não fazer uma coisa. E ele estava tão cheio da presença que ele entendeu que era para fazer. Ele disse: também não está adiantando ler a Bíblia. Aí ele foi e viu a menina morta enrolada num lençol. 4 dias morta. E ela tinha um dedinho para fora assim. Aí ele disse assim: pastor Fred, eu olhei aquele dedinho da menina, a família está a dormir. E eu fui de curioso. E eu toquei a mão no dedinho da menina, para fora do lençol. Quando eu toquei a mão no dedinho da menina, pastor Fred, o dedinho da menina fez assim. E eu dei um pulo para trás. Eu levei um susto. Mas eu voltei. E puxei o lençol. Quando eu puxei o lençol, a menina se sentou. E disse assim: eu estou com fome. Eu acordei a família e disse: família, acorde que a menina está com fome. Preciso fazer comida para a menina. E ele disse assim: pastor Fred, a partir desse dia, tudo aconteceu. No outro dia, porque são muito simples, aquela notícia se espalhou na cidade toda, irmãos. No outro dia, quando eu acordei na porta da minha casa, tinha centenas de pessoas pedindo para mim orar com elas. E ali na porta da minha casa, orando com as pessoas,
o Espírito Santo começou a fazer milagres que eu nunca tinha visto na minha vida. E as pessoas começaram a se converter a centenas e a centenas e a centenas e a centenas e a centenas, e começamos a abrir as igrejas e as igrejas e as igrejas e as igrejas. E aí eu, com esse costume de brasileiro, brasileiro, eu perguntei: quantas igrejas tem, pastor? Surpresa. Ele disse: eu não sei, porque não dá tempo de contar as igrejas. Brasileiro já quer saber quantos tem na igreja, quantas igrejas tem. Irmãos, é um avivamento tão grande que ele diz: eu não sei, pastor, não dá tempo de contar. Só dá tempo de evangelizar. O que aconteceu naquele dia, irmão, naquela casa pobre, lá na periferia da cidade? Quando o pastor surpresa entrou naquela casa, sabe o que aconteceu? A pessoa do Espírito Santo, não o poder, não a força, não os dons, a pessoa do Espírito Santo estava esperando aquele homem lá naquela casa. E é isso que nós precisamos, irmãos. É essa presença, esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Você sabe que às vezes nós criamos regras que restringem a atuação do Espírito Santo. Heidi Baker, essa missionária, lá em Moçambique. Chegou uma criança órfã na missão, eles adotaram, chamada Constância, 8 anos de idade. E a Constância era surda e muda. Surda e muda. E ela chegou na missão e foi sendo ministrada, passou uns meses. Ela já tinha tido uma experiência com Jesus e foi ter um batismo nas águas. E a Constância se manifestou com sinais que ela queria ser batizada nas águas. E a Heidi Baker, irmãos, essa mulher, ela é formada, ela tem doutorado e pós-graduação em teologia sistemática. E aí ela ficou numa crise, ela disse assim: será que eu vou batizar uma criança? Primeiro vou batizar uma criança de 8 anos. Segundo, como é que eu vou batizar uma criança? Porque para batizar ela tem que confessar Jesus. Ela é surda e muda e ela não pode confessar Jesus. Como é que eu vou batizar a pessoa que não pode confessar Jesus? Como é que eu vou batizar uma criança? Se eu vou batizar, será que esse batismo é válido? Será que não é válido? Mas o batismo, a fé vem depois do batismo. O batismo é depois da fé. A fé é antes do batismo. Irmãos, ela disse que ficou dias com a teologia dela ficou rodando na cabeça dela, rodando. E ela não sabia o que fazer. Quando ela estava bem cansada, o Espírito Santo falou assim para ela: deixa a sua teologia de lado. Batiza a Constância. Ela disse amém. Chegou o dia do batismo, batizou as crianças, batizou os adultos e foi batizar a Constância. Quando desceu a Constância nas águas, desceu ela nas águas. Quando tirou ela das águas, a Constância gritou, irmãos. Eles chamam ela de mamãe. E a Constância gritou quando saiu das águas: mama! Eu quero ser líder do louvor das crianças. Quem acha que vale a pena você deixar a sua teologia de lado e seguir o Espírito Santo? E ter comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, tem intimidade com o Espírito Santo. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. O Espírito Santo quer se encontrar com você. O Espírito Santo quer gerar um relacionamento íntimo com você. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Quero pedir, por favor, o irmãozinho do teclado ir lá. Por favor, pastora. Eu quero que você faça o seguinte agora. Você pegue as suas coisas e coloque embaixo da sua cadeira, por favor. Quero pedir que você sente direito na sua cadeira. Sente direito. Quero pedir que você abra as suas 2 mãos. E abrindo as suas mãos, eu quero pedir que você abra o seu coração, o seu espírito, para a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, essa pessoa maravilhosa, chamada Espírito Santo, tem sido a pessoa mais negligenciada.
e mais esquecida. E aí nós temos nossos métodos, nós temos o nosso conhecimento, nós temos nossas ideias, e o Espírito Santo fica de lado. Mas a partir de hoje, Ele mesmo, o Espírito Santo, tem o interesse de mudar isso na sua vida. Eu quero que você faça o seguinte: fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. Eu quero que você... A Bíblia diz assim: não entristeça o Espírito Santo, que você recebeu, com o qual você foi selado. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que um dos maiores pecados da igreja contemporânea é este: nós temos entristecido a pessoa do Espírito Santo. Talvez pessoalmente você tenha feito coisas, pensado coisas, falado e agido. Pessoalmente, talvez você tenha entristecido a pessoa do Espírito Santo. E eu quero pedir que agora você peça perdão ao Espírito Santo, a esta pessoa. Peça perdão se você tem entristecido o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais amada, mais aguardada, mais desejada. Os povos, as gerações ansiaram pelo Espírito Santo. Irmãos, teve épocas, gerações passadas, que homens e mulheres tiveram que cruzar os mares em navios, correndo grandes perigos, sofrendo, para ir até um lugar onde estava a pessoa do Espírito Santo se movendo. Se você estudar todas as histórias de todos os avivamentos mundiais, não foi um método que fez aquele avivamento, é que naquele lugar chegou a pessoa do Espírito Santo. Mas nós temos negligenciado, entristecido o Espírito. Se você tem negligenciado o Espírito, peça perdão no seu lugar agora. Peça perdão. Em nome de Jesus, diga: Espírito Santo, me perdoe. Me perdoe. Nos perdoe, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Por favor, nos perdoe. Mude hoje isto na nossa vida. Mude isto hoje no nosso coração. Mude isto hoje no meio da Tua casa, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Muda isto, Espírito Santo. Nos perdoe porque nós temos sido cheios de conhecimento, cheios de métodos, cheios de ideias. E temos Te deixado ao lado, Espírito Santo. Vem estar conosco, Espírito Santo. Agora eu quero que você faça o seguinte. Que você peça para o Espírito Santo hoje começar, agora mesmo, começar. Que você está se abrindo para isso, que você está querendo isso, que você vai ter zelo por isso. Peça para o Espírito Santo começar hoje um novo, um vivo, um poderoso relacionamento com você. Diga que a partir de hoje você quer ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo se apresentar a você, você vai parar tudo, você vai deixar tudo e você vai dar atenção para Ele. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Xarabababasta. Oh, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim. Vai dizendo sim. Vai dizendo sim para o Espírito Santo. Amados, vamos criar um ambiente aqui para o Espírito Santo. Vamos criar um ambiente. Crie um ambiente no seu coração para a pessoa do Espírito Santo. Ele habita em você, mas você precisa conhecê-lo. Você precisa ter comunhão com Ele. Crie esse ambiente. Crie esse ambiente. Agora eu quero que você tenha os olhos fechados.
Eu quero que você levante bem alto as suas mãos. O mais alto que você puder. Jesus disse uma coisa para mim e para você. E essas palavras que Jesus disse faz toda a diferença. Ele disse assim: recebam o Espírito Santo. Ele diz: dê boas-vindas ao Espírito Santo. Que ele seja bem-vindo na sua vida, que ele seja bem-vindo no seu coração, na sua casa, na igreja. Com tuas mãos levantadas, você vai abanar suas mãos dando boas-vindas ao Espírito Santo. Você vai invocar a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai chamar o Espírito. Invocar é chamar. Você vai chamar esta pessoa. Você vai dar boas-vindas. Ele é bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Diga que ele é bem-vindo. Na tua casa, no teu coração, na sua vida. Diga que ele tem importância. Que ele tem valor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo. Abane as suas mãos para ele. Mostrando que você está dando essas boas-vindas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Irmãos, essa noite que o Espírito Santo quer entrar nesse lugar. Ele quer chegar nesse lugar. Talvez de uma maneira que ele nunca chegou. Ele quer chegar. 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 E ele quer chegar. Ele quer chegar. Ele quer chegar na sua vida de uma maneira tal que ele nunca teve a oportunidade de chegar antes. Ele quer chegar. Ele quer chegar. Ele quer entrar. E ele quer chegar para ficar. Ele quer chegar para ficar na sua vida. Interaja com ele. É muito importante você interagir com ele. Não fique só esperando algo acontecer. Interaja com ele. Ele está em você. Ele habita em você. Ele é vivo em você. Interaja com ele. Corresponda a ele. Xarababa. Sim. Abane de novo suas mãos para ele. Diga bem alto com sua voz que ele é bem-vindo. Diga bem alto para ele, deixa ele te ouvir. Bem-vindo. 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 Bem-vindo.